Em nome de Jesus, prepara o coração para receber uma palavra amiga agora. Lembrando que qualquer pessoa, independente de religião, independente da placa da igreja, se quiser receber essa mensagem e outras mensagens que nós enviamos, você adiciona o WhatsApp, o DDD 81 996444777. Tem errada não, tá bom? Adiciona e nós estaremos enviando para você esta palavra e outras mensagens que Deus nos dá a oportunidade de ministrar. São muitas mensagens que Deus usa de misericórdia e permite nós ministrarmos a palavra dele. Vamos com alegria abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro do profeta Jeremias. Eu quero ler no capítulo de número 35, e aí eu quero ler apenas um versículo para a nossa meditação. Jeremias capítulo 35, e eu quero ler apenas o versículo de número 5 e 6. Jeremias capítulo 35, versículos 5 e 6, que diz assim a poderosa palavra de Deus. E pôs diante dos filhos da casa 2 recabitas, taças cheias de vinho e copos, e disse-lhe: bebei vinho. Versículo de número 7 ou 6 diz: mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Meu Deus, somente esse versículo. Observe que nesse texto da Bíblia Sagrada aqui, houve uma recusa, houve uma lembrança, quando esse texto da Bíblia nos traz uma palavra, e essa palavra fala a respeito da obediência dos recabitas, mas também fala a respeito de Judá como exemplo, ou seja, os recabitas, eles deram um testemunho para o povo de Judá, e esse testemunho que foi dado seguiu como um exemplo. E eu estava pensando a respeito do bom exemplo que nós precisamos dar. Os bons exemplos. O texto diz que a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: a palavra veio a Jeremias, e o texto diz que essa palavra veio dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Observe que a ordem foi para chamar os recabitas e falar com eles e levar ele à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dar-lhe vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de os Abozenias, e seus irmãos, e todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas. Observe que eles foram levados, os recabitas, conforme a palavra que tinha vindo ao coração do
profeta Jeremias. Existem palavras, existem coisas que Deus, na sua grandeza, Ele fala, Ele manda nós fazermos, irmão. Tem coisas que Deus manda a gente fazer. Observe que Jeremias, ele recebe de Deus uma palavra como essa, e quando ele recebe essa palavra, ele foi fazer o que Deus tinha mandado, mas ali o profeta sabia, irmão. O profeta Jeremias estava bem consciente que o que ele estava indo fazer, ele estava consciente que foi Deus que mandou ele fazer. E eu estava meditando nesse texto, e eu estava pensando aqui, meu Deus, Deus manda ele fazer isso com os recabitas. Eu estava estudando aqui, os recabitas eram uma comunidade, sabe? Onde a Bíblia diz que era uma comunidade do Antigo Testamento, descendentes de Jonadab, filho de Recabe. Eles eram conhecidos por perseguir ou por seguir um costume de vida. A Bíblia diz que um costume de vida rigoroso. Deu para entender? Ou seja, os recabitas, eles eram aquelas pessoas que eles tinham um estilo de vida rigoroso. Se eles aprenderam que não podia fazer, então ele não fazia. Se ele aprendeu que não podia comer tal comida, então eles não comia. Se ele aprendeu que tinha que ir dormir de tal hora, então de tal hora ele ia dormir. Se ele aprendeu que tinha que orar todo dia, então todo dia ele orava. Se ele aprendeu que toda hora tinha que se alimentar, eles se alimentavam, eles andavam dentro dos conforme daquilo que aprendeu. Só que o texto diz que eles aprenderam, eles eram os recabitas, eles tinham a vida muito organizadas. Então, quando chega para dizer, vocês vão agora para a casa do Senhor e vocês vão tomar vinho, aí sabe o que aconteceu com eles? Eles se recusaram, eles disseram, não vamos tomar vinho não. Não vamos tomar vinho não. Mas eles disseram, não beberemos vinho. Está escrito, capítulo 35, versículo 4. Ele disse, não, nós não podemos fazer isso não. E eu estava pensando nesse texto aqui, meu Deus, tem coisas na vida que nós não podemos fazer, porque a Bíblia nos ensina, Deus nos fala conosco, Deus, ele brada, Deus, ele revela, Deus, ele ensina o caminho que nós temos que andar e que nós devemos andar. E muitas vezes nós não queremos obedecer a palavra, nós não queremos obedecer aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus ordenou. Não é? Os recabitas, como ele tinha uma vida regada, uma vida muito assim, pautada naquilo, eles faziam muito aquilo que eles tinham aprendido. E eu fico pensando nesse texto da Bíblia, se nós lutarmos para seguir e também para fazer aquilo que Deus manda, ó, irmão, nós conseguimos ir muito longe. O problema é que nós não queremos obedecer ou fazer aquilo que Deus manda, ou aquilo que a Bíblia Sagrada nos ordena para fazermos. O texto diz que eles vivia ou tinha uma vida muito rigorosa diante dos ensinamentos que ele aprendia. Eu pergunto, a Bíblia Sagrada diz que eles andava rigorosamente daquilo que aprendeu. Aí vem uma pergunta, tu estás andando conforme a Bíblia manda tu andar? Tu estás fazendo conforme a Bíblia manda tu fazer? Tu estás se comportando conforme a Bíblia manda tu se comportar? Tu estás buscando a Deus conforme a Bíblia manda tu buscar? A palavra de Deus diz, irmão, que a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto é tempo, está na Bíblia Sagrada. Se a Bíblia Sagrada está dizendo que é para eu buscar ao Senhor enquanto é tempo, então eu vou buscar ao Senhor. A Bíblia
Bíblia também diz, irmão, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Observe que a Bíblia está mandando nós fazermos, a Bíblia está ordenando, a Bíblia está ensinando, a Bíblia está mostrando o caminho. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas sobre a terra. As pessoas não querem buscar o reino, não querem buscar a justiça, mas querem que as coisas sejam acrescentadas aqui na terra sobre a sua vida. Não vai, não vai. Deus quer acrescentar, meu Deus, Deus quer acrescentar na tua vida, Deus quer te abençoar muito mais, mas para Deus te abençoar é importante você entender que Deus quer te abençoar, Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, mas que as coisas grandes, as coisas boas de Deus venham a acontecer. É importante que você entenda que primeiro você tem que buscar. Quem não busca, não acha. Quem não bate, não se abre a porta. Meu Deus, tem que buscar, tem que buscar. Vamos seguir, procurar, lutar para seguir, para viver a Bíblia conforme o Deus grandão manda. Se a Bíblia Sagrada diz que é para buscar, então vamos buscar. Se a Bíblia Sagrada diz que é para se humilhar, então vamos se humilhar. Se a Bíblia Sagrada diz que é para obedecer, então vamos obedecer. Os recabitas, eles seguiam a palavra, aquilo que ele aprendeu. E você, quantas pessoas, quantas vezes que se deparamos com pessoas que aprendeu muitas coisas boas, porém não bota em prática. E aí, quando eu não boto em prática aquilo que eu aprendi, é perigoso para mim. Estou correndo risco de vida, estou correndo risco em outras áreas da vida. Entende? Por conta de quê, irmãos? Por conta de não colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então, vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Não vamos deixar ninguém mudar. Não vamos deixar ninguém apagar aquilo que Deus falou para a gente. Não vamos deixar ninguém excluir o que está na Bíblia. O que está plantado no nosso coração. Meu Deus do céu. Então, os recabitas, eles tinham a vida regada, irmão. Eles andavam dentro dos conformes. Por isso que quando a palavra de Deus veio até eles, para que diante dos filhos da casa dos recabitas, taças cheias de vinho e copos, e disse-lhe: bebei vinho. Quando veio a palavra para ele: bebam vinho. Aí no capítulo de número 35 de Jeremias, versículo de número 6, mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Está vendo? Não podemos. Não podemos. Eita, glória a Deus. Tu estás entendendo? Eu não sei quem é, eu não sei quem. Às vezes, isso é muito forte. É muito forte. Eu não sei quem é que está querendo que tu faça algo. Eu não sei o que é que estão querendo que tu faça. Que me comandou eu não sei o que é que estão querendo que tu faça. Mas se a Bíblia e o ensinamento que tu aprendeste que não é para fazer, então tu não faz. Eita, Deus tremendo. Não podemos fazer isso. Em outras palavras, nós não vamos fazer isso para agradar ninguém, não. Tem muita gente fazendo o que Deus não quer simplesmente para agradar a B, a fulana, a Beltrana, agradar os outros. Meu Deus do céu. Essa palavra é boa, é poderosa, é viva, é eficaz. Essa palavra é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Se tu crê nessa palavra, alegre o teu coração, confia. O Senhor está dizendo: é para fazer o que eu mando você fazer. Não é para fazer o que alguém quer que você faça. Não é para fazer o que não está dentro da palavra. Não é para fazer o que eu não te ordenei. É para fazer o que eu te ordenei. Meu Deus, só quem tem glória para Jesus, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem não tem nada não dá nada, irmão. Se dependesse dos nossos adversários,
nós não pregávamos. Se dependesse dos nossos inimigos, nós não cantávamos. Se dependesse de alguém, nós não saíamos nem de casa para ir para a igreja, nós não servíamos ao Senhor. Porque se dependesse dos outros, irmãos, nós precisamos entender que nós dependemos de Deus, exclusivamente de Deus. Então tem coisas que não é para fazer, tem coisas que não é para obedecer, porque não está dentro da palavra, não é a ordenança de Deus. Deus não quer que obedeçamos aquilo que não vem dele. Só que os recabitas, irmãos, eram prudentes. Eles aprendiam e colocavam em prática. Deus está dizendo, aprenda e coloque em prática. Jesus, essa palavra é para mim. Eu preciso colocar em prática o que eu aprendi. Eu não sei você, eu preciso colocar em prática o que eu aprendi. Vamos colocar em prática o que a gente aprende? Eles disseram, não. Não, está escrito aqui, ó. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semente, não plantareis, nem possuireis vinhas algumas, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vos andais peregrinando. Tá vendo? Algumas coisas eles foram proibidos de fazer e eles seguiam na risca. Irmão, eu quero dizer para você, meu Deus do céu, essa palavra é poderosa, que Deus proíbe nós fazermos muitas coisas, viu? Porque se fosse para fazer o que nós queremos fazer, a gente, meu Deus, tantas coisas já seriam feitas, né? Então tem coisas que Deus proíbe. E é muito bom quando nós ouvimos a proibição de Deus. Eu não sei você, porque cada pessoa tem um mistério com Deus, tem uma intimidade com Deus muito grande, sabe? Eu me lembro agora, o Espírito Santo me lembrou uma situação agora. Eu fui pregar num evento muito distante porque é outro estado, né? E eu me lembro que, presta atenção, viu? Preste bem atenção nisso aqui, que isso aqui é verdadeiro que eu vou lhe contar, esse testemunho. Eu estou falando aqui de fazer o que Deus manda e de botar em prática aquilo que a gente aprende. Observe comigo que Deus me levou para um outro estado. Aí teve um ano que eu fui, e nesse ano eu voltei um pouco triste, não porque estava inconformado. Claro que não. Agradecido a Deus, mas um pouco triste porque eu queria mais. O ser humano, quando se trata de almas, nós queremos mais. E eu me lembro que nesse evento, no dia que eu preguei pela misericórdia de Deus, se converteram 2 vidas. E eu disse, meu Deus, só 2 vidas, porque a gente quer mais, né? Se converteram 2 vidas. No ano seguinte, eu estive de novo, não fui. Aí no outro ano, eu fui de novo, me convidaram de novo. E quando eu cheguei lá, no primeiro ano, uma banda desce numa comunidade, cantando, evangelizando e tal, de tarde antes do culto. E dessa última vez que eu fui, o Senhor disse para mim assim, acredito como existe Deus no céu, Deus é muito poderoso, aleluia, glória a Deus. E eu fiquei, meu Deus, só 2 vidas, eu queria mais. E dessa última vez, Deus disse para mim, você não vai descer com a banda, você vai orar, você vai ficar aqui orando, eu vou falar com você. Eita, Deus tremendo. E eu disse, Senhor, eu quero ir, que eu gosto de ir. O Senhor disse, você fica aqui orando. E eu dobrei os meus joelhos lá no pé da cama. Oh, Espírito Santo de Deus, eu dobrei meus joelhos lá. Não digo isso com soberba nem com exaltação, digo isso porque eu estou sentindo do Deus grandão de dizer. Eu estou sentindo a presença dele aqui poderosamente. E ele disse, você fica orando aqui. O povo desce e você fica orando. E eu fiquei orando, eu passei uma tarde orando e chorando, de verdade, de verdade. Eu passei uma tarde orando e chorando e pedindo, Jesus, dá minha alma, dá minha alma.
Jesus, meu Deus, chega a ser da presença de Deus aqui, ó. Isso é muito forte, viu? Eu disse, Jesus, da minha alma. Jesus, 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 eu quero vidas, eu quero vidas. Jesus, Jesus, Jesus. Eu passei uma tarde chorando. Jesus, quando é que eu prego? Jesus, me deu uma palavra, me deu uma palavra. Eu passei uma tarde chorando, 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 pedindo, pedindo. Isso é uma experiência que a gente tem, irmão. Orando, 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 orando. Aí sabe o que Deus fez? Quando eu fui na hora do culto, oh, aleluia! Deus me deu o dobro das almas, das vidas que ganhamos no ano. Deu para entender? Da primeira vez foram 2. Aí, quando lançamos a rede, Deus manda 4 vidas. Irmão, isso é milagre, irmão. Isso é coisa de Deus, isso é coisa do grande, do todo-poderoso. Por isso que nós temos que obedecer. O diabo pode dizer, não tem nada não, mas é uma besteira. E aí nós vamos e obedecemos o que ele quer, e os milagres, as bênçãos de Deus não é derramada sobre a nossa vida. Nós não conseguimos ver o milagre acontecer. Irmão, uma vida se converter é milagre. As festas no céu não acontecem quando alguém é curado, não, tá? As festas no céu acontecem quando um pecador se arrepende. Está na Bíblia Sagrada, eu vou provar para você, aonde está escrito. Por isso que é importante obedecer. A Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Onde é que está escrito? Está escrito no livro de Lucas, capítulo 15, versículo de número 7, está na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada está dizendo, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Deu para entender? Não há alegria no céu quando alguém é curado, não, irmão. Não, não. Não há alegria no céu quando alguém recebe uma cura, quando alguém é batizado com o Espírito Santo. Não, o céu se alegra. Mas a Bíblia deixa bem nítido para você entender que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, aí o céu fica em festa. O céu quer festejar hoje. Dá essa alegria ao céu. O céu quer festejar você que está afastado, você que está parado, você que desistiu, você que recuou, você que está aí precisando voltar. O Senhor está dizendo a festa no céu por um pecador que se arrepende, um. E se tiver mais de um, tem mais festa ainda, mais de 2, tem mais festa, mais de 3. Deus é grande. Então, naquela tarde de domingo, eu desci na olaria. Eu passei uma tarde chorando ao pé de uma cama, de joelhos dobrados no lugar que eu estava orando. Jesus, 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 Jesus. A irmã perguntou, não vai descer não com a banda? Eu digo, hoje não, vou ficar por aqui orando. E eu corri para os pés do grande. Aí o grande deu o dobro. Aí o grande da primeira deu 2, da outra deu 4 vidas. Isso é milagre, meu filho. Isso é milagre, é o céu que fica em festa. E aí voltamos regozijados, porque a obra foi feita. Para que está dizendo isso? Para se engrandecer? Não, 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 não. Deus conhece o meu coração. Eu estou dizendo isso porque o nome do Senhor tem sido glorificado, e tem coisas que Deus só faz se eu obedecer. E você também é diferente não, irmão. Tem coisas que só faz, tem coisas que só acontece se obedecer, irmão. Se não obedecer, as coisas não acontecem, não. Se não acontecer, os milagres não acontecem, a bênção não é derramada, o céu não se abre, ele fica de bronze. E ela, castio, eremica larga, chama da calada camai. É o céu, irmão, o céu é bom. Aleluia. Vamos obedecer. Pois é, Cabida disse, não, ninguém vai tomar vinho aqui, não. Porque Jonadab, ele disse que não era para tomar, não. Não, não. Nós rejeitamos esse vinho aí. Deu para entender? Eu não sei o que tu está precisando rejeitar. Eu não sei o que tu está precisando recusar. Eu não sei o que tu está precisando renunciar. Quer ser usado por Deus? Renuncie. Quer ver Deus derramar a bênção dele sobre a tua vida? Renuncie. Tem um evangelho por aí que o povo prega, que é o evangelho da facilidade, o evangelho moderno, que é o evangelho atualizado, que pregam por aí, que ensinam por aí, mas eu ensino para você o evangelho puro, o evangelho genuíno, o evangelho que abençoa, o evangelho da renúncia, o evangelho da restauração, da restituição, o evangelho do poder, o evangelho da salvação, o evangelho que transforma. Eu prego a Bíblia que tem poder, a Bíblia que tem
autoridade, a Bíblia que liberta, a Bíblia que tem força para levantar o que caiu, a Bíblia que tem força para manter as pessoas de pé. Receba essa palavra. Eu não sei o que é que tu estás precisando renunciar, mas assim diz o Senhor: renuncie que eu vou lhe honrar, renuncie que eu vou lhe abençoar, renuncie que eu vou te usar grandemente. Deus usa, Deus usa, Deus usa, Deus usa. Eu não estou contando mentira, eu estou contando a verdade. Deus usa. Quantos querem ser usados por Deus? Quantos querem ser instrumento de Deus na terra? Renuncia. Se for preciso dizer não, diz não. Se for preciso não quero, então não queira, diga. Se for preciso dizer eu não posso, é porque você não pode, diga. Só quem acredita nesta palavra, levanta a mão onde quer que tu esteja. Vai glorificando ao Deus grandão. Vai glorificando, não, mas podem tomar. Não podemos, não vamos tomar. Porque no capítulo de número 35 de Jeremias, versículo de número 8, eles disseram o quê? Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não beberemos vinho em todos os nossos dias, nem em nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Isso aqui ninguém passa por cima. Nós obedecemos. Aqui ninguém é rebelde, meu Deus do céu. Tu estás entendendo? Não adianta, com rebeldia não chega, com rebeldia não cresce, com rebeldia não prospera. Eu nunca vi um rebelde bem, eu nunca vi um rebelde abençoado por Deus, não. O diabo pode até dar ele, mas o Deus grandão é diferente. O Deus grandão está dizendo aqui, tem que ser assim. Tem que andar na linha, tem que andar na obediência. Ande na linha. Olha o tema da mensagem, desceu agora. Meu Deus do céu, esse tempo todo, né? Deus desceu o tema da mensagem agora, ó. Jesus do céu, é desse jeito aí, ó. Eita, o tema é forte, vou dizer para você, viu? Sim, Jesus. Eita, glória. Sim, Deus. Eita. E Senhor, eu creio, eu acredito. Eita, Deus. Ande na linha que as bênçãos vêm. Você crê? Você crê? Vem. Ande na linha que as bênçãos vêm. Ande na linha que as bênçãos chegam. Deus está dizendo, anda na linha. Anda certinho. Anda na obediência. Quer andar na linha? É andar certo, é andar na obediência, é obedecer a palavra, é obedecer a liderança, é obedecer o Deus Todo-Poderoso. Às vezes a bênção não chega porque não está na linha. Quantos vão andar na linha? Quantos vão andar na linha? Deus está dizendo, eu quero que tu ande na linha, rapaz. Eu quero que tu me obedeças. Deus que não está dizendo para tu andar na linha. Anda na linha que as bênçãos chegam, irmão. Às vezes as pessoas querem a bênção, mas não está na linha. Que a bênção aí não está fazendo o que Deus manda, que a bênção, mas está em desobediência. A palavra é essa, não tem outra não, felizmente. Então não. Aí se eu não pregar essa palavra aqui, irmão, eu estou fugindo do que Deus manda. É para fazer o que Deus quer, irmão. É o que Deus quer. Porque a bênção de Deus quer ser abençoado, quer prosperar, ande na linha que as bênçãos vêm. Ande na linha, ande certinho. Ande na obediência. Eita, glória a Deus. Ande fazendo o que Deus quer. Ande direitinho. Aprenda a dizer para alguém, eu não posso, porque eu aprendi que é assim. Eita, Jesus amado. É forte, viu? É forte. Nem edificamos casa, nem casa eles podiam fazer. Nem edificamos casa para nossa habitação. Nem temos vinha, nem campo, nem semente. A gente nem faz casa, nem temos vinha, nem campo e nem semente. Não, a gente, não. Ou seja, em outras palavras, Recabita estava dizendo, nós não andamos preocupados com essas coisas. Tu tá entendendo aí?
Em outras palavras, ele estava dizendo, nós não perdemos o sono por conta dessas coisas. Não fazemos casa, não temos campo, não temos vinho. Não, nós não se preocupamos com isso não. Porque Jonadab nos ensinou que não é para se preocupar. Ou seja, não bebemos vinho porque isso aí não preenche a nossa vida. Isso aí não resolve o nosso problema. Isso aí não nos traz felicidade. Meu Deus do céu, anda na linha que as bênçãos vêm. Glória a Jesus. Eu dou glória para o Deus grandão. Glória, 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 glória a Jesus. Anda na linha que as bênçãos vêm. Quem estiver andando fora da linha, pensando que vai ser abençoado, esse alguém está enganado. Se esse alguém não quiser te ouvir, deixa ele andar do jeito que ele quer. Anda tu na linha. Vai fazendo o que é certo, vai buscando, vai descendo, te humilhando. Os recabitas não eram aprisionados às coisas materiais, como muitos são por aí. Se não tiver, morre. Se não tiver, a vida não tem sentido. Tem muita gente assim, é verdade, irmão. Ei, tem muita gente apegada às coisas materiais. Eu disse para uma pessoa, olha, irmão, o apego às coisas materiais nos afasta de Deus, irmão. Nos afasta de Deus. Não estou preocupado com as coisas materiais. Eu estou preocupado com o que vem do céu. Eu estou preocupado em morar no céu. Eu quero o céu. Só o céu me pertence. Só o céu. Oh, glória a Deus. Quem é desejoso? Quem está desejoso? Quem deseja? Quem quer? Quem anela o céu? É o céu, irmão. É o céu. Aleluia. Não temos nem terra, não temos nem plantamos, não temos semente, não temos vinho, não temos nada. Jonadab disse que não era para a gente se preocupar com isso, não. Que ensinamento, né? Não, essas coisas aí não enche a nossa vista, não. Não enche. Eita, Deus grande. Oh, aleluia. Não. Essas coisas não enchem a nossa vista. Essas coisas não vai me trazer, sabe, o que eu desejo. Não. A gente obedece, a gente vai seguir. Infelizmente, a gente não vai fazer o que está pedindo para fazer. A gente vai continuar com a palavra que Jonadab, com o ensinamento que aprendemos. Eu não sei quem é que está mudando o teu ensinamento, o que tu aprendeu. Você sabia que a Bíblia diz que o povo, irmão, o vosso adversário, a Bíblia diz que ele cega o entendimento das pessoas, sabe? O entendimento das pessoas, sabe para quê? Para que as pessoas não vejam o entendimento, irmão, de muitos. Tem muita gente, está escrito no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia Sagrada, capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz que o Deus deste século, o Deus desta era, ele cegou o entendimento, sabe de quem? Dos descrentes. Tem muita gente com entendimento cego. Aqui, ó, cegou o entendimento dos descendentes para que não vejam a luz do evangelho. Meu Deus do céu, tá vendo? Irmão, quando é que eu vejo a luz do evangelho? Quando eu obedeço, quando eu ando na linha, quando eu faço o que Deus manda, quando eu renuncio o que Deus não quer para mim. Vamos andar na linha, ande na linha, que a bênção chega, que a bênção vem. Ande na linha, que a bênção te procura. Anda certo com Deus, que Deus te abençoa. Anda fazendo o que Deus ordena, que Deus vai te dando vida, que Deus vai te dando saúde, que Deus vai te honrando, que Deus vai te protegendo. Porque Daniel foi protegido pelo Deus grandão e os leões não tocou nele. Ele andava com Deus, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego, porque a fornalha não queimou? Porque eles tinham um compromisso com Deus, irmão. É manter o compromisso com Deus. Por que foi que Saul nunca conseguiu pegar Davi? E olha que ele procurava Davi diurnamente, dia e noite, por todas as cidades, por todos os lugares. Irmão, não era ele só não. Não era um contra um, não. Era Davi fugindo e o Saul atrás dele com um grande exército, procurando ele por todos os lugares. Tu sabe o que é ser procurado por um exército de um rei? Tu sabe? Por todos os lugares, dia e noite.
andando pelas montanhas, os lugares que Davi passava. Davi passou por aqui, alguém viu Davi, entrava nas casas, Davi está aí. Era fúria, irmão. Mas Davi estava protegido, guardado com Deus. Tu crê que tu estás protegida e Deus está te guardando? Tu crê que Deus está cuidando de você? Que a mão de Deus está estendida sobre a sua vida? Irmãos, eu não canso de levar esse alimento para vocês. Uma pessoa disse assim para mim. Rapaz, eu te acompanho no canal do YouTube. Uma pessoa disse para mim. Irmão, e isso hoje, viu? Uma visita que eu fiz hoje. Ele disse assim, eu lhe acompanho. Ele estava na casa lá da família que eu fui. Eu não conhecia ele, eu conhecia a família, porque já tinha ido lá outra vez. E eu fui levar a Santa Ceia para uma família hoje. E quando eu cheguei lá, aí disse assim para mim, ô irmão, eu sei que é um senhor, o senhor era de tal rádio, sim, sou. Ele disse, ô irmão, eu lhe acompanho. Bom, mas o senhor não cansa não de estar pregando essa palavra todo dia, não? Porque todo dia, irmão, eu vejo lá, o senhor posta lá a pregação. Assim mesmo, o diabo é muito sujo, viu, irmão? Meu Deus do céu. Rio, xarabadaragalagamantiofá. Ele disse assim para mim, seu irmão, o senhor, pastor, assim, ele usou essa palavra assim. Ô, irmão, o senhor, pastor, eu vejo suas pregações chegando lá, que eu apertei lá no sininho e tudo que o senhor posta vai chegando. Às vezes eu vejo chegando mensagem de 1 hora da manhã, meia-noite. O senhor não cansa não de estar pregando essa palavra, não? Porque não precisa isso. E eu simplesmente, eita Jesus, o diabo me perturba, eu dou a lapada nele. E eu disse assim para ele. Eu disse, ô meu irmão, o senhor está incomodado com essas ministrações dessa palavra? O senhor está preocupado? O senhor está cansado? Eu não estou, não. Não, porque não precisa isso, pastor. Eu não vejo o evangelho dessa forma. Eu disse assim para ele, em nome de Jesus, para trás de mim, Satanás. Sim mesmo, eu disse a ele. Vai, passa para ali, fica aí. O semblante dele mudou. Foi. O semblante dele mudou. Ele ficou quietinho, eu digo, fica aí, para trás de mim, fica aí. Assim mesmo, ele passou. Fica aí, em nome de Jesus, que eu vou fazer uma oração por você. Fiz uma oração pela família e ele, não. Tu participa de Santa Ceia? Deus sabe de tudo. Eu digo, sabe mesmo, fica aí. Você via Santa Ceia, ele lá, eu digo, fica aí, em nome de Jesus, não sai daí não. Assim mesmo, irmão. Ele passou, ficou lá atrás, todo assustado, olhando, eu ligado nele. Você via Santa Ceia, a família, eu digo, agora vem cá que eu vou fazer uma oração aqui por ti. Estás precisando de oração. Orei por ele, glória a Jesus. E disse a ele, eu disse, olha, você não fique colocando no ouvidinho dele, eu e ele, baixinho, ele e Jesus. Eu disse no ouvidinho dele assim, olha, você não fique botando suas mãos sujas nas coisas de Deus não, viu? Você está ouvindo? Ele disse, sim, senhor. Disse, bora, você agora, fecha o olho. E ele fechou, fiz aquela oração pentecostal nele. Eu disse, pronto, Deus te abençoe, fica firme, não desvia não, que Satanás quer acabar com a tua vida. Desse jeito, irmão, tem que fazer o que Deus ordena, tem que fazer o que Deus manda. Se não fizer o que Deus manda, nós perecemos, nós morremos na fé, nós morremos na caminhada. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Cadê os crentes, os servas, os instrumentos? Que é cheio do poder de Deus, vai engrandecendo, vai glorificando ao Deus Todo-Poderoso, e Ele vai continuar mostrando que é Deus na tua vida, Ele vai continuar mostrando que é o Senhor, que cuida, que zela, que protege, que te livra de todo mal. Se tu crê nesta palavra, tu vai ver a glória de Deus. Se tu crê nesta palavra, tu vai ver o nome do Senhor dos Exércitos sendo glorificado de uma maneira poderosa, de uma maneira
tremenda. Deus vai continuar fazendo, Deus vai continuar mostrando a grandeza dele na tua vida. Receba essa palavra e em nome de Jesus, alegra o teu coração, vai te enchendo do Espírito Santo, vai crendo nesta palavra. O Deus grandão está contigo, Ele é o teu Pai, Ele é o teu amigo e te chamou para uma grande obra. Só quem tem glória, dá glória para Jesus. Quem tem aleluia, dá aleluia para o Deus grandão. Quem é adorador, adora. Quem é adorador não para. Quem é adorador não recua. Quem é adorador prossegue. Quem é adorador acredita. Quem é adorador crê, confia. Receba a palavra, se encha do Espírito Santo, se encha da graça, se encha do azeite, se encha da unção do Deus grandão, se encha do poder do Deus Todo-Poderoso, se encha do óleo, se encha do azeite. Deus é grande e vai continuar fazendo grandes coisas. Deus está dizendo para você, o que Ele quer é que você ande na linha que as bênçãos vai chegar. Só quem recebe essa palavra da glória para Jesus. Que Deus abençoe. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Igreja, eu oro por você agora e a sua família. Receba essa palavra. Santo Deus e Pai da eternidade, Deus grande, Deus tremendo, Deus todo-poderoso. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa, rica e abençoada que o Senhor nos concede. Obrigado pelo seu poder, sua autoridade. Continue abençoando o seu povo, Pai querido. Nos ensina, nos ajuda a andar na linha, Pai, para que possamos receber tuas bênçãos em todos os sentidos espirituais, as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais, as bênçãos, Senhor, em outras áreas, as bênçãos para abençoar alguém. Pai querido, me ajuda, me ensina, me ajusta. Ó Deus, me coloca na linha, Pai. Eu quero receber as tuas bênçãos, Pai. Eu quero receber as tuas vitórias. Os teus milagres vêm acontecer na minha vida, seja com essa mulher, com esse homem. Visita essa casa, visita essa empresa, visita essa pessoa que está aí, Senhor, precisando do teu socorro bem presente nas horas da angústia. Pai querido, nós escolhemos te obedecer, Pai. Nós escolhemos andar na linha. Nós escolhemos fazer o teu querer. Nós escolhemos fazer a tua vontade. Nós escolhemos engrandecer o teu nome. Ninguém, nada, nem material, nem espiritual, nem investida diabólica vai mudar o nosso pensamento, vai nos tirar da tua presença. Deus Todo-Poderoso, eu estou crendo em ti, eu estou confiando no teu poder, eu estou confiando na tua autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ministro a tua bênção sobre a vida do teu povo, para a glória do nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam guardar esta palavra nos vossos corações e ser muito abençoado pelo Deus grandão. Amém? Pai do Senhor, minha gente, a pregação hoje foi uma bênção, foi revelação, foi manto, foi pré, aleluia! E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.